Olá pessoal, meu nome é Sérgio Viula e eu sou administrador do blog Fora do Armário e tenho um canal também no YouTube que vocês podem procurar escrevendo só Sérgio Viula, V-I-U-L-A. Parece viola, mas tem um no meio. O Israel Russo me mandou, aquela do Mundo Diz, né? Ele me mandou aqui uma entrevista dizendo o seguinte: Ícone, que honra ter você no meu canal, sem duplo sentido, viu? Risos. Vamos falar sobre esse assunto tão necessário em nossa sociedade, ateísmo e religião. Tenho várias perguntas, então prepare-se. Em 3 segundos você será tocado por Deus. Bazinga e risos. Para quem ainda não entende bem sobre o assunto, peço que explique o que é ser ateu. Já é uma pessoa bem humorada, né, bem divertida, e ele está perguntando uma coisa muito séria aqui. Né? O que é ser ateu? Ser ateu é simplesmente dizer que você não tem motivos para acreditar num Deus. E, portanto, você não vai declarar fé naquilo que você não tem a menor comprovação de existência. É basicamente isso. Quem diz que Deus existe tem que provar essa existência de Deus. Não sou eu que sou ateu, ou outro ateu qualquer, tem que provar que não existe. São os cristãos que têm que dizer, já que dizem que existe, por quê que eles afirmam isso. Não é? Eu não tenho como provar, por exemplo, que a mula sem cabeça não existe. Mas se algum dia alguém provar que ela existe, aí eu vou poder dizer, rapaz, eu acredito em mula sem cabeça, tá? Por causa disso, disso e disso. Eu não tenho por que dizer acredito em Deus, Deus existe, ou coisa assim. E os ateus farão muito bem em deixar isso bem claro para os cristãos. Se vocês têm tanta certeza, por quê? No que ela está baseada? E não adianta citar a Bíblia. Não adianta citar a Escritura, porque você pode citar qualquer Bíblia, qualquer Escritura, qualquer coisa no mundo, e isso não vai tornar aquilo mais verdadeiro. Tá? Tem que ser algo que realmente evidencie. Porque para uma declaração tão complexa, tão grande, tão abrangente, não cabe aqui ficar dizendo eu senti uma coisa, eu li um versículo, ou eu acho que aquele meu parente que não morreu por alguma situação deve ter sido um milagre de Deus. Não vem com esse papo, porque nada disso é sobrenatural e nada disso tem qualquer comprovação de que seja. Como se deu o seu processo de desintoxicação do fundamentalismo religioso e da crença na deidade judaico-cristã? Bom, eu me desconverti basicamente lendo a Bíblia também, né? Porque bastou ler a Bíblia com honestidade, sem querer botar panos quentes no que ela fala de errado, para você entender que ela está cheia de contradições, que ela não tem nada de inspirada realmente, e que a produção bíblica, inclusive no campo da moral, deixa muito a desejar. Um Deus que fala não matarás, e você fica, que legal, não matarás. Daqui a pouco está mandando matar povos inteiros, inclusive bebês de colo, né, velhos, mulheres, né? E quando poupa as mulheres para que os homens judeus pudessem usá-las sexualmente. É para vós, sabe? É para servirem para vocês, muitas vezes como escravas, né? Ele não queria que elas casassem com elas, casar não podia. Mas, meu filho, no campo da escravidão, nós sabemos muito bem disso. Aconteceu de tudo, todo tipo de abuso, inclusive sexual, gravíssimo, estupros terríveis, atos sádicos com pessoas que foram escravizadas. Não é de admirar, né? Aqueles judeus com um monte de concubinas, né? Mas jurando que estavam, né, fazendo a vontade de Deus. Então é complicado. Crer em Deus e seguir as doutrinas religiosas te causou males? Se sim, quais? Do que a religião te privou? De várias coisas, principalmente da liberdade. Você não pode ser você mesmo, você tem que ser alguma coisa que Deus quer que você seja. Seja em qualquer campo, mas no campo da sexualidade isso está muito claro, né? Você tem que obedecer um determinado padrão, que supostamente foi Deus que ditou. Não provaram que Deus existe, não provaram que foi Deus que falou, não provaram que aquilo realmente funciona. E eu posso dizer para vocês exatamente o contrário disso tudo que eles dizem. Trabalhei com um movimento chamado Movimento pela Sexualidade Sadia, que era supostamente uma organização e um movimento que lidavam com essa coisa de cura gay. Não se chamava assim, é claro, né? Porque eles não querem admitir que estão pregando uma babaquice dessa. Mas era isso que se fazia. E não funcionava. Nunca vi, em 18 anos de crente na minha vida, e também vários de Moses, né, que era esse grupo, nunca vi ninguém ser transformado, ninguém deixar de ser gay para ser hétero. E por que também deveria, né? Por que deveria? Porque um Deus mandou? Que Deus? Aonde? Quem falou? Como é que você tem certeza? E para quê? Por quê? A natureza está cheia de exemplos de animais, aves, inclusive peixes que se relacionam com pessoas, vamos dizer assim, indivíduos, né, do mesmo sexo. Não são pessoas como a gente, mas são indivíduos do mesmo sexo. E daí? Tem coisa mais natural do que isso?
tão natural quanto qualquer outra relação sexual consentida, né? Entre duas pessoas que saibam o que estão fazendo, de preferência dois maiores de idade. Mas também há pessoas que às vezes são menores de idade, dois menores, né? Namoram, ficam, a gente sabe disso, molecada de 15 anos, 16, 17, e experimentam os prazeres do corpo, entendeu? Numa boa, desde que eles se protejam, tenham educação sexual para não engravidar, para não pegar uma doença, para não ter um problema maior depois. Isso tudo faz parte do ciclo de desenvolvimento humano mesmo. Aliás, inclusive, houve épocas em que pessoas casavam com 15, 16 anos, até menos, né? E isso, a meu ver, era muito grave, porque era com gente bem mais velha, né? Agora, eles entre eles, entendeu? E adultos entre si, eu não vejo motivo nenhum para qualquer tipo de problema, se for consentido. E eu fui privado dessas liberdades, né? Eu fui privado também de me dedicar mais à minha própria vida profissional, porque eu tinha um ministério para cuidar. Então, a minha vida ficava sempre em segundo plano, eu estava sempre pensando na igreja, nas pessoas da igreja, né? Muitas vezes deixei até meus filhos e a minha mulher em segundo plano, ou os levei comigo para que eles pudessem estar perto de mim, e acabei envolvendo eles também nessa parafernália toda, né? Eu não tenho um pingo de apreço por esse tempo, não. Tenho carinho por algumas pessoas que eu considero como amigas, né? Mas isso independente da religião. Dentro da religião mesmo, do sistema religioso, agora a maioria se revelou, sabe, patife comigo. Essa que foi a verdade, porque bastou eu falar que eu não acreditava mais para eles me desmentirem de todo jeito, né? Inventarem calúnias contra mim, inclusive, né? Só que nunca conseguiram calar a minha voz. Mas teve muita gente que tentou. Ah, não, ele nunca foi isso, ele nunca foi aquilo. E eu dando entrevista e provando por documentos o que eu estava falando. Entendeu? Aí tiveram que calar a boca. Hoje em dia não me contradizem mais. Podem não gostar do que eu falo, mas não me contradizem mais. Uma grande parcela da sociedade brasileira deseja que seja estabelecido um Estado teocrático ao invés do laico. Poderia falar sobre os perigos desse sistema governamental? Essa parcela não fala assim, né, abertamente, queremos uma teocracia. Mas eles dizem Bíblia assim, Constituição não? Lembra desse movimento? Isso é um movimento teocrático, né? Grave. A teocracia, assim como qualquer ditadura, é terrível, terrível. Mas ela pode ser pior ainda, porque ela pode dar a si própria um ar de legitimidade de quem é mandado por Deus, de quem é autorizado por Deus. O que os monarcas faziam quando, da época dos grandes reinos e impérios, né? Eles se chamavam ungidos de Deus para governar, gente de sangue azul e vai por aí afora. Aí agora a classe pastoral, aí sacerdotal, quer fazer a mesma coisa, né? Quer se colocar como se fosse uma casta especial, privilegiada por Deus, que tem o direito de mandar nos outros, né? E isso é terrível, o nome disso é ditadura. A teocracia é uma ditadura justificada a partir de argumentos religiosos, que eu boto argumentos assim entre aspas, porque não são de modo nenhum argumentos, são muito mais alegações do que argumentos. E a gente tem que combater isso. O melhor caminho é o Estado laico, onde todo mundo pode praticar a religião que quiser, desde que não cometa nenhum crime, né? Praticando essa religião, e a gente pode não praticar religião alguma. Inclusive pode falar, por que não, sem ser considerado um criminoso, né? Porque blasfemou, por exemplo, né? Eu queria até que vocês vissem depois uma discussão que tivemos, muito interessante, uma palestra na reunião de ateus e agnósticos lá da Paraíba, em que eu falo sobre o direito de blasfemar e a blasfêmia como instrumento de militância. É bem interessante, não é nada tão óbvio quanto você está pensando que é, talvez ouvindo só isso, e vale a pena dar uma olhada. Procura no canal deles, Ateus e Agnósticos da Paraíba, você vai achar. Foi durante o Carnaval, foi na quarta-feira de cinzas, na verdade. Agora, falando especificamente sobre as igrejas cristãs, as quais têm grande influência política, quais são suas críticas sobre as mesmas? Primeiro, que elas não deviam estar envolvidas em política. Quando eu era pastor, eu dizia isso o tempo todo. Eu não admitia que se fizesse campanha política dentro da minha igreja, e eu não fazia nenhum movimento para dentro do Congresso, ou para dentro da Câmara Municipal, ou para dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, nada. Eu tinha na minha cabeça que o meu chamado era para pregar e cuidar de pessoas. E a política era para os políticos, e nós, cidadãos, tínhamos o direito de votar e exigir que eles cumprissem seu papel de administradores ou legisladores que estão cuidando dos interesses da população. Era assim que eu pensava, apesar de ser muito fanático. Então eu fico muito surpreso hoje de ver tanta gente achando que é normal o cara chamar deputado pastor fulano de tal, senador pastor fulano de tal. Não, é pastor, vai para a igreja. Entendeu? Se for para a política, abandona. Mas abandona de verdade. Não faz igual o Crivella, não, que ficou fingindo aqui no Rio de Janeiro que não era mais bispo da Universal, estava licenciado e estava lá trabalhando só para a igreja dele,
E agora vocês veem onde é que ele está. Tornozeleira eletrônica, que devia estar preso, mas ainda está sendo processado. Está com tornozeleira e poderá ser preso mesmo a qualquer momento. Tomara que seja por quem merece, por tudo que fez aqui. Contra o estado do Rio de Janeiro, contra a cidade, melhor dizendo, do Rio de Janeiro, mas acaba repercutindo no estado de um modo geral, porque é a capital. Gostaria que destacasse alguns símbolos e crenças que o cristianismo tomou posse ou adaptou de outras culturas e religiões. Adoro aprender sobre isso. Natal é um exemplo bom aí. Aí você pega um deus pagão que é cultuado, né, como no solstício de verão, como um deus que tem a ver com o sol, ou é o próprio sol, né, e você coloca Jesus ali. Ainda chama Jesus de sol da justiça, né, como está escrito lá. E pronto, você substitui a festa pagã a um deus pagão por uma festa cristã a um deus cristão. Isso acontece com São Pedro, São João e Santo Antônio, que acontecem na época da colheita, quando deuses da colheita eram cultuados. Agora, a gente celebra os santos e fica brincando de casamento e de quadrilha, de dança, esse negócio todo. Vejam que é tudo em torno de comida, né? Porque é aquilo que se colheu, o milho, o coco, a mandioca, várias outras coisas, né? Que compõem ali, o amendoim, né? Várias coisas que compõem ali o cardápio da festa. A festa é basicamente uma festa de comida, diferente do carnaval, que é uma festa sobre dança, né? Dança e pegação, muitas vezes, ou contação de história por meio do samba enredo. Ali não, a festa é comida, é dança, é celebração daquilo que se colheu. Em termos gerais, a existência das religiões proporciona vantagens e benefícios para a sociedade. Por quê? Olha, eu diria que tudo pode trazer benefício para a sociedade ou não. A arte pode, o esporte pode, a política bem feita pode, né? A educação principalmente pode. Por que a religião não pode trazer uma coisa boa se ela é um aglomerado de pessoas que podem ter boas intenções e boas práticas? Agora, que ela traga alguma coisa para além, é uma coisa que ninguém mais pode oferecer, isso é mentira. Na realidade, ela pode trazer muitos males. E cito aqui um caso. Muita gente idolatra Madre Teresa de Calcutá, acha que ela foi uma grande salvadora dos pobres. Não foi. Ouçam mais o que Christopher Hitchens andou falando sobre ela e escrevendo, jornalista, colunista, um homem inteligente, e não foi uma coisa da boca para fora, tá? Porque você pode comprovar isso. A Madre Teresa de Calcutá, ela nunca beneficiou os pobres da Índia com quem ela trabalhou, ela se beneficiou através dos pobres. A organização dela, a ordem dela, quando começou, não era nada. E ela, agora, quando ela morreu, a ordem dela era milionária, mais do que milionária, tinha bilhões, provavelmente, de dólares, né, acumulados lá, através de doações que ela arrecadou, usando os pobres como pretexto. Aqueles pobres leprosos doentes lá da Índia continuaram lá. Ela via a pobreza como uma forma de aperfeiçoamento, uma forma de autoexpiação, uma forma de se comparar ou se comunicar de alguma forma, comungar com o sofrimento de Cristo também, entendeu? Então, ela não fez nada para aliviar a dor deles. Na verdade, ela tentou ensiná-los a suportar essa dor, ficar ali satisfeito com ela, porque ela fazia parte do plano de Deus para eles. O que é uma tremenda de uma ação cínica, diabolicamente cínica, e usando aqui diabolicamente, metaforicamente, que eu não acredito em diabo, há tanto quanto eu não acredito em Deus. Mas diabolicamente cínica, entendeu? E morreu milionária. E deixou lá as irmãzinhas dela administrando as riquezas da ordem depois disso. Cite exemplos de como as religiões atrasam e manipulam o povo. A gente vê aí no combate ao corona. Não é? Quanta besteira foi falada por pastores que atrapalharam, inclusive essas besteiras atrapalharam a vacinação. Até mesmo entre índios. Eles entraram no meio dos índios, pregaram para esses índios, converteram alguns índios, e quando foi a hora de vaciná-los, eles diziam para esses índios que já tinham convertido e influenciado para não tomar vacina. Vários índios se recusaram a tomar vacina, inclusive morreram por causa disso, e a FUNAI tem que agora ficar, fiscalizando isso, trabalhando em cima disso, mas com o governo que nós temos, que é um governo aliado a esses teocratas, continua na mesma, né? A gente está correndo atrás do próprio rabo e não resolve nada. Quais métodos usar para desmascarar as crenças destrutivas, retrógradas e divulgar mais conhecimento filosófico e científico? Principalmente esse. Educação, divulgação da ciência, é isso aí mesmo, entendeu? Agora, podemos também pegar algumas coisas que estão mais visíveis para a população e que são trágicas, contraditórias, absurdas e mostrar, por exemplo, um caso muito interessante. Falam tanto que Deus cura, falam tanto em culto de cura divina, como é que tem 250 mil pessoas mortas, com um monte de pastor nesse país, né? E o coronavírus dando de 10-0 nos cultos deles de cura divina. Inclusive, quem vai lá para culto de cura divina sai contaminado com o coronavírus, em vez de sair curado do que foi buscar como cura. Quer dizer,
é trabalhar em cima disso, é mostrar essas coisas para eles, é divulgar a ciência, é fazer o povo entender como funciona, né? A ciência, o conhecimento, né? A produção científica e de que forma ela impacta sobre nós. E também como ela se relaciona à própria história evolutiva da gente, né? Especialmente a ciência que tem a ver com a microbiologia. Existe muito preconceito contra ateus agnósticos. Muito dessa violência se dá em função de mentiras espalhadas sobre essa minoria social. Quais os maiores mitos em torno do ateísmo? O maior mito é que ateus não têm moral. Eles acham que porque a gente não segue a Bíblia, a gente não tem moral. E, na verdade, muita gente praticou atos imorais por causa da Bíblia. Por causa da Bíblia. Xenofobia, escravatura, misoginia, homofobia e vai por aí fora. Né? Um ateu que cortou a cabeça da religião, que é essa ideia de Deus, e manteve o resto, continua atrelado à religião, mesmo não acreditando em Deus. Você precisa rever tudo isso e se livrar disso tudo e construir a sua moral em cima de empatia, racionalidade e informação legítima, real, garantidamente verdadeira, sobre tudo que compõe a nossa experiência no universo. Não adianta ficar trabalhando em cima de mitos, não. Que livros, filmes e séries sobre ateísmo você recomenda? Não tenho muita recomendação a fazer. Recomendaria A História do Ateísmo, um livro dessa grossura mais ou menos, esqueci o autor agora, mas muito bom, mas também bem caro, não sei se vai ser tão acessível. Canais, no Brasil temos poucos, tem alguns, procurem, mas temos poucos. Esse dos ateus e agnósticos da Paraíba é muito bom, mas está só começando. Entrem lá, deem uma força. Eu gosto muito do The Atheist Experience, que acontece lá em Austin, no Texas, mas é em inglês, é com o Matt Dillahunty, não sei se vocês já ouviram falar nele, um careca que recebe ligações telefônicas e fica debatendo com as pessoas e combatendo, né, os pensamentos falaciosos, né, os sofismas da religião. É bem interessante, eu gosto de ver, e tem alguns canais no Brasil que dublam, ou que legendam. Não, na verdade não dublam não, legendam, vale a pena ver. Procurem por aí. O que você diria para quem se descobriu ateu e está perguntando, e agora, qual o sentido da vida? Primeiro, a vida não tem sentido mesmo. A gente é que dá sentido a ela. Tá? A vida tem tanto sentido quanto uma palmeira plantada no meio de uma ilha. Entendeu? Se você perguntar para qual é o sentido de você existir aí no meio dessa ilha, entendeu? Não tem sentido. Você tem que dar o sentido. A gente pode encontrar relações entre a gente e o restante da natureza e estabelecer uma certa relação até funcional entre essas coisas e tal. Beleza. A palmeira está ali, mas ela me dá sombra. Mas ela nasceu para me dar sombra? Não. Claro que não. Então faça a mesma coisa. Pegue a sua vida e transforme a sua vida em alguma coisa interessante, numa verdadeira obra de arte, numa coisa construtiva, alguma coisa que vai deixar o mundo um pouco melhor do que você o encontrou, né? Onde você possa ser feliz, realizar-se plenamente, entendeu? Sem as amarras da religião, castração religiosa ou de outra forma qualquer, né? Mas sempre com um pensamento assim, o que é mais racional fazer, o que vai produzir mais felicidade, vai diminuir a dor das pessoas, vai tornar o mundo mais justo, mais igualitário, o que pode me tornar mais feliz sem necessariamente estar tirando nada de ninguém, entendeu? Trabalhe com essas premissas, você vai acertar na maioria das vezes. Siga o que diz um livro, um pastor, e você vai errar, o padre, ou imã, ou outro qualquer, e você vai errar um bocado. Porque muitas vezes o que eles alegam ser a vontade de Deus não passa de uma forma de obter seus próprios interesses, muitas vezes secundários, através da sua ingenuidade, da sua fé. Cuidado. Finalizando, super obrigado por ter paciência de fazer esse vídeo para o mundo de Is e por ser esse cara tão fodástico, generoso e querido, Sérgio. É sempre um prazer ouvi-lo. Beijo no bumbum. Beijo para você também, Jael. Muito obrigado pelo carinho, foi um prazer. Eu falei um pouco rápido porque eu tentei fazer vídeo antes desse vídeo aqui, ficou um pouco mais longo e eu não consegui terminar. O tablet travou, deu problema. Então eu estou tentando fazer isso aqui com 20 minutos no máximo. Espero que ajude. Se quiserem fazer contato comigo, me procurem no Facebook, Sérgio Viúla, no Instagram também, Sérgio Viúla, ou lá no YouTube, Sérgio Viúla, e o meu blog foradoarmario.com, com acento em armário, no A de armário, ok? Um beijo.